quando a gente vai estudar um assunto tão específico quanto saúde da mulher, a gente precisa ter em mente que não é algo pouco extenso, né? É algo muito extenso falar de saúde da mulher. Você precisa falar sobre ciclo menstrual, que aí eu vou falar sobre isso com vocês, que para mim é uma das questões principais. A gente vai falar desde lá da fase reprodutiva, que você tem várias doenças que podem aparecer durante essa fase reprodutiva, que inclusive podem afetar a fertilidade. E além de afetar a fertilidade, também afeta muitas vezes o emocional, afeta o peso. Então a gente tem lá, fora das doenças que a gente já conhece, SOP, endometriose, né, essa questão da reserva ovariana. Quando a gente pensa em fertilidade, a gente vai também ter TPM, por exemplo, né? A gente vai até gravar um módulo extra agora no curso, que foi uma coisa muito pedida, sobre TPM, porque as mulheres que menstruam estão em fase reprodutiva, tem grande chance de ter TPM. Então, eu também preciso entender um pouco esse lado. A gente não trata uma doença, a gente trata um indivíduo, né? E depois que essa mulher tem filho, tem a fase da gestação, tem a fase da amamentação e tem a fase da menopausa, né? Então, a gente tem aí um leque muito grande de períodos e de problemas, né, que a gente se depara quando a gente está no consultório. E aí, um dos pontos que talvez a gente precise ter em mente é que a gente precisa ter um nicho de atendimento, né? Então, se o nosso nicho vai ser saúde da mulher, dificilmente eu vou conseguir atender muito bem outras patologias, um renal, por exemplo, né? Ou um oncológico, quando a gente começa a se especializar muito numa determinada área. Então, assim, focar. É isso mesmo que você quer? Bem, saúde da mulher eu já sei, é isso que eu quero. E, bem, dentre o saúde da mulher, tem alguma coisa que eu quero efetivamente me especializar? Porque a gente tanto pode começar com todos esses assuntos, como a gente pode falar, não, eu quero trabalhar somente com fertilidade, somente com tentantes. Não, eu quero trabalhar somente com gestantes. Não, eu quero ser especialista dentro da fertilidade, eu quero ser especialista somente em endometriose, somente em candidíase, né? Então a gente pode ter esses subnichos aí da saúde da mulher. Inicialmente, às vezes é interessante, por quê? Porque a gente consegue estudar mais a fundo aquele assunto e consegue dominar melhor aquele assunto, tá? Mas se eu pensar, qual é a porta de entrada para eu começar a trabalhar com saúde da mulher? Gente, a porta de entrada para eu começar a trabalhar com saúde da mulher é saber profundamente ciclo menstrual. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje as pessoas querendo assim, eu quero saber sobre endometriose, qual é a fórmula, eu quero saber sobre SOP, eu quero saber sobre TPM, o que eu prescrevo para vontade de comer doce, o que eu prescrevo para a pessoa que está chorando muito na TPM ou que fica muito irritadiça, mas eu não sei como os hormônios se alteram, né? Eu não sei como funciona esse ciclo. Na hora que eu pego um exame de sangue, eu não sei se essa mulher está na fase folicular, se ela está na fase lútea, o que acontece para acontecer uma ovulação, quais são as alterações hormonais que estão ali. E quando eu não tenho essa segurança e esse parâmetro, fica muito mais complicado eu atender qualquer área de saúde da mulher. Por quê? Porque a área de saúde da mulher, o principal essa mulher ela tem oscilações ao longo do mês que são diferentes de outras patologias, né? Quando a gente vai olhar, né, um câncer, um renal, ele tem coisas que são mais lineares. Quando eu pego saúde da mulher, eu tô pegando saúde hormonal, né? Principalmente. E é por conta da alteração hormonal que eu tenho essa série de alterações. Então, uma coisa que, né, a gente estava conversando lá no grupo, que a gente vê que às vezes é uma grande dificuldade quem quer começar nessa área, é justamente entender que eu preciso saber o básico, eu preciso saber ciclo menstrual profundamente, eu preciso saber bioquimicamente como que os nutrientes atuam nesse ciclo, quando eu estou falando de nutrição e saúde da mulher, né? E preciso entender que o conhecimento nessa área de nutrição e saúde da mulher, olha que eu e a Betina damos aulas sobre esse assunto há quase 15 anos. Gente, nos últimos 5 anos isso evoluiu de uma forma que é assustadora, né? O quanto que a gente hoje sabe, o quanto que o conhecimento tem mudado nesses últimos 5 anos. Então também vocês têm que entender que para entrar nessa área, vocês precisam estar dispostas a atualizar. Porque, às vezes, o que a gente está falando agora, daqui 3 anos, já não vale mais. E muitas vezes o que a gente falou há 3 anos, hoje já não vale mais, né? Hoje já mudou. Por quê? Porque agora que esse link está sendo efetivamente estruturado de uma forma, né, mais
mais complexa mesmo e mais firme, né? Então a nutrição atuando na saúde da mulher é agora que as pessoas estão vendo que realmente tem efeito, que realmente faz diferença, né? Então, se vocês querem se destacar, Débora, como é que você fez? Bem, gente, quando as pessoas chegavam lá pra mim, eu olhava e mostrava para elas que eu sabia interpretar o exame. Não só eu sabia interpretar, como eu explicava o que estava acontecendo no exame e fazia inter-relação com o sintoma clínico, com deficiência, né? Com algumas questões que ninguém para explicar muitas vezes para o paciente. E ali, aquele paciente fala assim, olha, eu fui lá na Débora para emagrecer, mas eu levei um exame de hormônio, ela entende muito disso. Se você está com esse problema, vai lá nela porque ela vai te explicar. Então, às vezes, quando você pega um outro paciente de uma outra área que não é de saúde da mulher, ele vai te levar um exame hormonal. E naquele exame hormonal, você já pode fazer uma avaliação diferenciada do que outros profissionais normalmente fazem, né? Atualmente, a gente tem médicos muito diferenciados, mas até pouco tempo, os médicos não paravam para explicar como funciona o teu ciclo menstrual. O que você tende a sentir em cada fase do ciclo? Por que você tem, às vezes, mais libido próximo da ovulação? Por que você tem mais TPM, mais vontade de comer doce na TPM, você fica mais chorona na TPM, mais irritadiça, né? Tudo isso tem a questão do hormônio, né? Então, é isso. Primeiro, gente, nicho. Então, eu quero saúde da mulher, bem, inicialmente eu quero conhecer para eu ver se eu vou subnichar, né? Bem, resolvi que eu vou subnichar. Vou falar só de SOP, só de endometriose, só de TPM, só de candidíase. É um baita diferencial também, né? Você vai saber que as pessoas vão te procurar muito em função disso. Só que sem o básico a gente não evolui para lugar nenhum. Então, ter este conhecimento da parte hormonal, de como a nutrição influencia nisso, é o pontapé inicial. A partir dali, todas as patologias, as alterações relacionadas à mulher começam a ficar muito mais fáceis de serem compreendidas, né? E aí a gente, hoje, se eu tiver que falar para vocês, um único ponto que diferencia alguém no mercado é conhecimento. Porque o que mais tem por aí é receita de bolo. Você consegue isso em qualquer lugar, né? O que eu prescrevo para tal sintoma? Bem, mas por que o sintoma acontece? Será que numa pessoa que tá chorona e irritadiça, pavio curto, eu posso dar triptofano? Será que o triptofano nessa pessoa não vai aumentar o pavio curto dela? Porque isso acontece, né? E essa diferença de conhecimento é que vai fazer você avaliar. Bem, para eu dar o triptofano, por exemplo, numa TPM, para uma pessoa que está com vontade de comer doce, que pode ajudar a diminuir a choradeira, mas que também é pavio curto, eu tenho que garantir que, por exemplo, ela tem uma vitamina B3 suficiente. Por quê? Porque senão esse triptofano pode vir a virar ácido nicotínico e ativar via de glutamato, que deixa essa pessoa mais irritadiça ainda, né? Então, muita gente que toma, às vezes, triptofano fala, meu Deus, fiquei muito irritada. E faz sentido isso, né? Ou às vezes toma uma glutamina e fica muito irritada. Isso também faz sentido bioquimicamente falando. E ali você tem como minimizar esses problemas, essas alterações. E também entender que aquele suplemento tem efeito colateral, né? Então é conhecimento, é a parte principal aí, e partindo do básico, que eu acho que é o mais importante para vocês, tá? E uma outra coisa interessante né? A gente fala muito de rede social, e é óbvio que rede social é um fator hoje, né, essencial para você divulgar o seu trabalho, para você mostrar o que você sabe, mas poucas pessoas também usam a rede social para aprender com outros profissionais. O que a gente vê hoje, né? A Marina fala muito isso. A Marina fala assim, olha, quando eu comecei nessa área, uma coisa que me ajudou muito foi seguir profissionais e me familiarizar com a linguagem que eles usam, né? Então, quando você começa a ver relatos, a ver stories, a ver live, a ver o estudo de caso que aquele profissional postou, e não só nutricionista, tá, gente? É área médica também, pessoas que são especialistas naquele tema que você tá mais interessada, seja SOP, seja fertilidade, seja endometriose, seja reprodução assistida, né? Porque a gente ainda tem um subnicho aí de reprodução assistida que hoje tá vindo com tudo relacionado à nutrição. Então, você ainda pode seguir as pessoas que têm assuntos que te interessam mais, porque a partir dali você vai se familiarizar quais são os exames que eles avaliam,
O que é que eles falam na medicina com relação a esse problema, que tratamento? Porque quando eu receber esse paciente na minha clínica, eu tenho que entender que tratamento que esse paciente está fazendo, qual é a atuação daquele medicamento, como é que acontece tal procedimento, né? Para que eu possa organizar a alimentação e a suplementação desse paciente de acordo com o tratamento que ela está fazendo, né? Tem coisas que a gente coloca lá na prescrição. Olha, tomar até um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas antes da transferência, por exemplo, quando fala de reprodução assistida, e volte a tomar esse 2, 3 dias após, ou 15 dias após, depende, né? Então a pessoa está fazendo aí um tratamento para, né, sintomas de TPM, que é uma coisa que é muito falada. Bem, essa pessoa está fazendo esse tratamento para sintomas de TPM, mas quando que eu tenho que começar a pensar em suplementar? Será que eu tenho que dar 3 meses seguidos de suplemento? Será que essa alimentação que eu mudo, ela demora quanto tempo para fazer efeito? Ou tem coisas que eu posso fazer mudanças pontuais ao longo do mês, de acordo com a modificação do hormônio, né? Ou tem coisas que a medicação que ela está tomando às vezes toma medicação psiquiátrica, tem algumas alterações no ciclo hormonal de humor que necessitam de intervenção psiquiátrica, né, de medicamentos. Será que eu posso associar tal alimento, tal suplemento com tal medicação? Então, tudo isso é você conhecendo o tratamento médico, isso também te traz luz sobre o tratamento nutricional. E para isso, seguir essas pessoas da rede social é muito interessante, porque a gente começa ali às vezes até a ver coisas que a gente nunca viu, né? Às vezes a gente nunca pegou na prática clínica e você já está vendo que aquilo pode acontecer, que aquilo pode ser feito, né? E com isso a gente acaba, óbvio, quando o paciente chega pra gente, a gente já tem uma noção do que tipo de tratamento é aquele. E até pra gente buscar conhecimento. Bem, aquele médico falou que está fazendo, sei lá, uma indução de ovulação com tal medicamento. Eu nunca ouvi falar. Que medicamento é esse? Quais são os efeitos colaterais? Tem alguma interação com a nutrição, né? Então a gente pode pegar. Então, usar a rede social para divulgar o teu trabalho, mas também para aprender com essas pessoas o que está sendo feito hoje, o que é mais procurado, né? Porque vocês vão ver que alguns casos se repetem com mais frequência, né? E aí você também poder saber bem qual área que eu quero ficar. Tá? Mais o que? Óbvio, divulgar. Como é que eu divulgo o meu nicho de conhecimento? Posts, né? Que a gente fala em rede social, mas a boa e velha parceria também é essencial na sua cidade, né? Então, muitas vezes o aluno fala assim, Débora, mas como é que eu abro o meu consultório, né? Porque existe, até a gente estava conversando sobre isso outro dia, existe um fetiche sobre abrir a própria clínica, sobre abrir o próprio consultório, como se isso fosse fácil de administrar, fosse barato, né? E fosse a mais vantajosa forma de se fazer. E muitas vezes, gente, eu acho que na maioria das vezes, mesmo para pessoas bem estabelecidas, essa não é a melhor forma. Por quê? Porque quando você está dentro de uma clínica maior, você tem indicação de outros profissionais, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai começar, o ideal é que você procure clínicas que tenham esse tipo de público, tá? Então, é uma clínica de ginecologia, ou é uma clínica multiprofissional, mas que tem ginecologistas ali, ou é uma clínica de fertilidade, onde você vai lá, vai conversar, vai falar, olha, eu sou nutricionista, eu tenho uma formação nessa área, eu sou expert nessa área, é uma área que onde eu foquei os meus estudos, né? Eu tenho um diferencial em termos de conhecimento. Não sei se você já tem profissional aí, se vocês têm interesse, que vocês peguem uma tarde nessa clínica, né? Que vocês peguem um período por semana para começar, né? E ali, no boca a boca, a partir do momento que dentro do consultório você mostra conhecimento, por isso que o conhecimento pra gente é o fundamental, a coisa vai ganhando maior proporção. É muito melhor do que às vezes você abrir uma sala, uma portinha, né? E esperar que as pessoas cheguem. E uma dica que eu acho que é interessante também, uma vez eu vi uma palestra até de uma médica que foi no TEDx, muito legal, e ela falou assim, ela fazia prevenção de saúde de doenças sexualmente transmissíveis. E qual foi o local onde ela conseguiu atingir um público especial? Nas mulheres que faziam no centro de depilação. Por quê? Porque ali as depiladoras, por exemplo, elas eram às vezes confidentes, né? Porque enquanto a mulher tá ali, ela conversa sobre muita coisa. E a depiladora conseguia ver ali
na depilação se aquela mulher estava com alguma alteração ou não e sugerir que essa pessoa procurasse um profissional. Ela falou, educando as depiladoras e mostrando a importância de se procurar ajuda e fazer preventivos, por exemplo, a gente conseguiu salvar muitas mulheres. Então, às vezes, a gente precisa pegar também os locais onde as mulheres frequentam, né? E ali deixar um cartão, deixar um folder, conversar, né, com alguém, falar, olha, existe tratamento para tal tipo de alteração na mulher. Se você vê, eu tenho conhecimento sobre isso, a gente pode ajudar, fazer uma divulgação na forma de um café, na forma de um grupo, né, um mini curso, um bate-papo. E aí, porque as pessoas focam muito em rede social, né? Mas esquecem que na sua própria cidade, esse tete a tete, né? Essa coisa pessoal, ela também surte muito efeito, tá? Então, pensem não só em clínicas, mas pensem em lugares onde as mulheres frequentam, né? E ali também é um bom lugar para a gente começar. Mês de outubro, por exemplo, é um mês onde vários locais que recebem mulheres fazem eventos, mini eventos. Você pode se propor ir lá e fazer uma palestra sobre esse assunto, né? E aí você já começa também a atingir uma série de outras pessoas. Só que para isso você precisa estar minimamente nichada, né? Quando você tem o conhecimento mais específico de uma área, é mais fácil de você ter segurança e tranquilidade para falar sobre ele, tá? E uma coisa que anda acontecendo também, e aí é via rede social, que a gente até recebe de outros profissionais, eles veem que a gente fala sobre isso e eles nos propõem, olha, eu gostaria de indicar os meus pacientes para você, né? E você pode fazer essa proposta também, olha, eu tenho atendido pacientes, gostaria de te indicar, eu faço o trabalho assim, assim, e aí vocês começam também uma troca, né, de parcerias com esse profissional, que pode, agora que a gente está podendo fazer atendimento online, isso pode ser feito também via online, tá? Então é isso, gente. Quando a gente pensa assim, por onde eu começo? Se eu pensar em termos de conhecimento, eu começo estudando o ciclo menstrual, entendendo bioquimicamente onde os nutrientes funcionam e a partir dali eu começo a estudar as alterações, né? Uma questão importante. Débora, mas como é que eu vou começar a atender se... Bem, eu não sei exatamente como trata, né? Eu nunca atendi, gente, mas todo mundo começou do zero, né? Todo mundo pegou pacientes aqui que nunca tinha visto a patologia que aquela pessoa tinha. E o que a gente faz? Se eu sei o básico, bem sabido, a partir dali eu consigo direcionar o meu estudo. Então, inicialmente, o que eu fazia? Eu pedia 7 dias para entregar a prescrição. Hoje eu já entrego tudo na hora, na 99% dos casos, mas inicialmente não. E eu ia estudar aquilo ali, mas eu ia estudar bioquimicamente. O que tem publicado da nutrição, né? É óbvio que quando a gente... Até alguém perguntou sobre o curso nosso, né? Quando a gente estruturou esse curso, foi justamente essa demanda. Bem, eu pego que livro, né? Aonde está esse conhecimento sistematizado? Porque é claro que fica muito mais fácil, né? Então, quando a gente pensou no curso, até a gente pensou, bem, eu estou sistematizando esse conhecimento aqui para que comece lá do ciclo menstrual, entenda ciclo feminino, entenda o masculino também, porque hoje também é um nicho que a gente pode pegar, né? Porque quando a gente pega a mulher, muitas vezes a gente vai ter que aprender a tratar o casal, porque o homem, na maioria das vezes, também já vem com alterações, então, muitas vezes a gente faz esse tratamento casado, né? E aí entender dos dois é importante. Então, por exemplo, lá a gente sistematizou o conhecimento sobre o sistema hormonal feminino, o sistema hormonal masculino, para depois a gente entrar nas patologias, né? Então, você ter esse fio da meada aí por algum curso, né? Por algum lugar, também te ajuda muito, né? Alguém perguntou lá no início quando que vai abrir nova turma. A gente vai ter um novo lançamento no dia 16 de novembro, tá? É a próxima turma. Mas, assim, vocês, né? Podem conseguir esse conhecimento, inclusive aqui, né? A gente faz várias lives falando tanto de assunto técnico quanto de assunto não técnico. E nos assuntos técnicos a gente muitas vezes esmiuça. A própria Marina fez uma live, por exemplo, sobre ciclo menstrual na semana passada. Não ficou salvo aqui, houve um problema na hora de salvar a live, mas ela fez um resumo lá no perfil dela. Então, vale a pena também vocês procurarem. E aqui a gente fala das patologias específicas, né? Então, procurar esse conhecimento aqui na rede social e sempre que possível, pegar algo que já está estruturado. E a partir dali, gente, vocês conseguem, né, estruturar um tratamento, né? Não é algo impossível. Mas o que torna difícil? Quando eu quero decorar. Quando a decoreba é o que me seduz, né? Porque ali, na hora que você pegar um exame alterado, que é diferente da maioria, você não vai saber o que fazer, porque você não entende o caso, né?
Então, partindo desse conhecimento bem consolidado, porque é isso que o paciente vai falar, eu sinto segurança no que você me diz. A partir do momento que o paciente diz isso, você conseguiu uma rede de indicações a partir dali, né? Aí você vai fazer esse trabalho que é o segundo passo, né? Que são as parcerias, que são as divulgações. E eu acho, como eu falei, que sempre que possível comece dentro de clínicas. Não comece sozinha, né? Mesmo que você tenha uma clínica sua. Eu fiz isso. Eu tinha a minha clínica e atendia uma vez por semana num outro lugar, em uma determinada fase da minha vida, porque eu queria aprender sobre aquele assunto, né? Então, às vezes, você disponibiliza esse tempo num outro local que é específico sobre o assunto que você quer começar a pegar, né? E aí você começa, então, a criar essa clientela. Ok? Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pensado aqui. Ah, Daniela, obrigada, querida. Isso, tem gente que já tá fazendo, inclusive antes. Eu fiz isso, né? Eu comecei a minha pós-graduação em nutrição funcional na época, um ano antes de terminar, né? Quando eu me formei, eu já tava, eu já tava um ano na pós e aí um ano depois eu já tava com a pós-graduação concluída, né? Então também, a gente tá com um aluno agora que ele fez o curso em poucos meses. Ele é educador físico, tá fazendo nutrição e ele quer porque quer essa área. Então ele já fez o curso todo, falou assim, já vai dar tarde de rever, inclusive, né? E aí, quando vocês perguntam livros, nossa, gente, livros que seja específico de nutrição e saúde da mulher, que abranja lá do básico, do ciclo menstrual, eu não conheço. A gente lê, nós aqui do Nutrição e Fertilidade, a gente lê livros às vezes em inglês, né? Que a gente pega algumas coisas em inglês, mas o que a gente mais faz é pegar artigo. Então, o que a gente vê? A gente vê o artigo da fisiologia, e essa é uma dica interessante. Quando a gente vai começar a estudar, a gente não começa procurando a interação da nutrição com a patologia. Primeiro eu pego ou a fisiologia do ciclo menstrual, por exemplo, entendo a fisiologia desse ciclo menstrual e depois eu começo a fazer o link da nutrição com esse ciclo. E o mesmo vale para a patologia. Então a gente pega lá uma revisão sobre aquela fisiopatologia, entende como a fisiopatologia funciona e aí eu começo a cruzar os dados. Bem, dieta, né? Diet e SOP, né? Que é o PCOS quando a gente vai pesquisar em inglês, ou a dieta e endometriose. Aí a gente pode, vitaminas e SOP, vitaminas e endometriose, vitaminas e TPM, mas depois de eu ter entendido o mecanismo, a fisiologia ou a fisiopatologia. É assim que você começa, tá? Como fazer parcerias? Conversando, não tem outra forma, né? Eu já cheguei a marcar consulta com um profissional para conversar com o profissional para dizer que eu falava daquele assunto, né? Então, ou conversar, pedir para conversar com o responsável da clínica, ou pedir para uma forma de interagir, seja via WhatsApp, seja via Instagram, via direct, né? Olha, eu atendo nessa área, olha, eu tenho tal e tal formação, meu conhecimento é nisso, tenho ótimos resultados com tal coisa. E às vezes até esmiuça um pouquinho do que você já atendeu, né? Do que você já sabe. E aí você fala, olha, eu fico à disposição, né? Caso tenha algum paciente que precise. Mas eu acho que na sua cidade o pessoal é importante, né? E aí ir naqueles profissionais que estão afim com a área, né? Ginecologia, endocrinologia, que também atende algumas patologias, né? Alguns distúrbios hormonais, e fertileutas, né? Clínica de fertilidade. Mas assim, eu vou te falar, o que funciona muito é você começar a atender nesses locais, para que aqueles profissionais te conheçam ali, em loco, né? Na prática, tá? Ter inseguranças, Gislaine, é totalmente normal. Eu vou te falar uma coisa muito sincera aqui. Me preocupa muito mais as pessoas que são destemidas excessivamente do que aquelas pessoas que são inseguras inicialmente e preocupadas. Sabe por quê? Porque isso é sinal que você respeita quem tá na tua frente, né? Que você não se acha, que você não acha que você sabe tudo, até porque a gente não sabe, né? Então a insegurança vem assim, será que eu dou conta de prestar um excelente atendimento para aquela pessoa? E essa preocupação ela é super válida, porque na realidade essa insegurança é que te faz correr atrás para aprimorar. O que ela não pode fazer é te paralisar. Então o que vocês têm que saber? Quando eu começo a atender, eu começo insegura, eu começo muitas vezes não sabendo tudo e não fazendo tudo o que eu poderia, mas fazendo o melhor que eu posso daquele momento. Então, se você minimamente já sabe como você modula uma alimentação para SOP, para endometriose, para TPM,
mínimo, às vezes aquele mínimo já dá um salto de diferença na qualidade de vida daquela pessoa, né? E esse ponto é que vocês têm que ter. Vocês não precisam fazer tudo, vocês não precisam saber tudo para começar, porque na clínica, e isso é um relato frequente dos pacientes, falou, Débora, mas mudou pouca coisa e mudou muito no meu sintoma. Porque isso é acertar o ponto, não é fazer coisas mirabolantes, né? E aí o que você faz? Você pega esse paciente, estuda o caso desse paciente e entrega 7 dias depois para ele, né? Porque nesses 7 dias você vai ter condição de aprender alguma coisa que já vai fazer alguma diferença, tá?